Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Giro Fortaleza. Veja os destaques do programa de hoje. Prefeitura de Fortaleza lança o Observa Infância Viva, ferramenta para qualificar políticas públicas voltadas à primeira infância. O observatório reúne indicadores estratégicos para apoiar decisões baseadas em dados sobre crianças de 0 a 6 anos. Prefeitura oferta mais de 300 vagas de emprego para pessoas com deficiência durante o Feirão da Empregabilidade Inclusiva. A ação será realizada quinzenalmente, às quartas-feiras, com oportunidades captadas pelo Cine Municipal junto a empresas da capital. E ainda, Centro Cultural Dragão do Mar completa 27 anos e vai ter programação especial de aniversário. Essas e outras notícias agora no Giro Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, a vice-prefeita Gabriela Aguiar e a primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, estiveram juntos para o lançamento do Observa Infância Viva, o observatório da primeira infância do município. O equipamento é uma ferramenta estratégica para apoiar gestores, profissionais e a sociedade na tomada de decisões mais justas e eficazes para crianças de 0 a 6 anos. O auditório do Paço Municipal ficou lotado para o lançamento do Observa Infância Viva. O observatório traça o perfil das cerca de 200 mil crianças entre 0 e 6 anos na cidade. Dados que são essenciais para guiar gestores na produção das políticas públicas. Ele vai ser um local de discussão, de pesquisa, de divulgação de evidências científicas de todos os pontos que a política pública municipal da primeira infância de Fortaleza tem. Os dados também analisam as ações do poder público voltadas aos pequenos. Antes do Observa Infância Viva, esses dados já existiam, mas estavam dispersos, o que tornava mais difícil uma interpretação e o uso por pesquisadores, além da compreensão pela população em geral. Eram dados que estavam dispersos e que, a partir do trabalho do IPLAN, especialmente da diretoria do Observatório de Governança Municipal, a gente conseguiu criar uma série de indicadores, uma curadoria de 32 indicadores, que são divididos em 8 eixos e que conseguem criar um panorama do que é a primeira infância em Fortaleza. De entender o perfil dessa primeira infância e, a partir disso, observar o que é de mais necessário e tomar decisões com base em evidência. Fortaleza é a primeira capital do país a ter um observatório da primeira infância. E os dados agora estão organizados e facilmente podem ser acessados com total transparência. Para o poder público, esta radiografia deve nortear as políticas públicas de forma mais eficiente e assertiva. São dados que nós pesquisamos a partir do IPES, a partir do IBGE, a partir dos próprios dados recolhidos na prefeitura, na educação, na saúde, na assistência social, em diversos órgãos municipais. Mas nós também vamos começar a analisar, fazer pesquisas primárias, dados primários. Isso vai ajudar muito a gente entender a realidade da primeira infância de Fortaleza. O evento contou com a presença de secretários parlamentares e do presidente da Câmara Municipal, que falou sobre ações de inclusão já implantadas dentro do Legislativo Municipal. Hoje, a Câmara de Fortaleza é a Câmara mais inclusiva do Brasil e perpassa os muros da Câmara. Eu tenho certeza que hoje a Livinha vem fazendo um grande trabalho na Câmara e os servidores passam isso para as suas famílias. Mais respeito, mais inclusão. Então, obrigado, Cristiane, obrigado, Evandro, por vocês, junto conosco, fazer a diferença, essa transformação na Câmara de Fortaleza. Durante o evento também foi apresentado o relatório da primeira infância em 2025, com evidências, indicadores e produções que ajudam a compreender os territórios, identificar prioridades e promover ações integradas. Tudo dentro do Plano Fortaleza Inclusiva. Quando a gente olha que naquele determinado território, um exemplo, o Grande Bom Jardim,
né, que foi daí que nasceu o primeiro espaço, que foi implantado o primeiro espaço de girassol, porque nós estudamos o número de crianças com autismo num Grande Bom Jardim era o índice mais alto, né, em relação aos outros bairros. Então, vamos iniciar pelo Grande Bom Jardim. Então, são esses dados que ajudam a gente a fazer uma execução eficiente. É um passo importante que a gente dá, no sentido de que a gente possa fazer através de pesquisas, com evidências, com indicadores, com dados, a gente possa aí estar priorizando as ações que nós vamos tomar para um segmento tão importante, que é o da primeira infância, onde tudo inicia, onde nós temos que ter uma boa base, um bom alicerce, para que essas crianças possam crescer com equilíbrio, com a questão emocional, ter uma boa questão emocional, um bom cognitivo, enfim. Então, nós temos diversas ações que elas têm uma interface muito grande, que é a questão da educação, a questão da saúde, a questão do esporte, do lazer, da cultura, enfim. E todas essas ações a gente tem que tomar essas decisões de implementá-las através de indicadores de dados que são importantes. A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Cine Municipal, realiza na próxima semana o Feirão da Empregabilidade Inclusiva, com a oferta de mais de 300 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A Gilda Barroso traz todos os detalhes. Ampliar o acesso da população com deficiência ao mercado de trabalho através de vagas pensadas exclusivamente para esse público, conectando a Prefeitura às empresas que têm interesse em criar ambientes mais inclusivos. Esse é o objetivo do Feirão da Empregabilidade Inclusiva, que será realizado na próxima quarta-feira, de 8 ao meio-dia, lá na Cidade da Criança. E tem uma novidade, é que esse Feirão da Empregabilidade Inclusiva, ele passa a ser fixo no calendário da Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, a cada 15 dias vai ter feirão com novas vagas para esse público da cidade. Nessa edição, serão ofertadas vagas para auxiliar de cozinha, armazenista, serviços gerais, operador de vendas, atendente de frios, atendente de gastronomia, repositor de mercadorias e repositor de hortifruti. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação, o currículo e também o laudo médico. Vão ser mais de 300 vagas oferecidas nessa edição e a população com deficiência vai ter mais oportunidades de gerar renda, gerando a inclusão produtiva no município. Além de facilitar o acesso às vagas, o feirão também fortalece essa política de inclusão produtiva, promovendo autonomia, geração de renda e mais oportunidades para as pessoas com deficiência em Fortaleza. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. Obrigada, Gilda. E o Centro Cultural Dragão do Mar preparou uma programação especial para comemorar os 27 anos do equipamento. Fernando Benevides. Entre os dias 23 e 26 de abril, o Dragão do Mar realiza uma programação gratuita. Sobre o assunto, eu converso agora com a Camila Rodrigues, superintendente do equipamento. Camila, eu era criança quando esse equipamento foi inaugurado, mas eu lembro bem, na época, uma certa resistência, alguma crítica, de que a cidade não teria perfil, não teria público. Hoje, a gente não imagina Fortaleza sem o Centro Cultural Dragão do Mar. O que você acha que esse centro se tornou ao longo dos anos? O Centro Dragão do Mar, ele é um símbolo muito importante para Fortaleza e para o estado do Ceará. Ele carrega o nome de um grande abolicionista, o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, e é justamente isso que a gente vai contar agora nesse aniversário. A gente vai falar sobre a Matilde. Quem foi a Matilde, quem foram todos os outros personagens que fizeram parte do abolicionismo. Então, o Dragão do Mar, ele carrega uma memória histórica de luta do povo, mas ele também carrega uma memória de entretenimento, de cultura, de lazer, de encontro, de fruição de todas as idades, de crianças, de idosos, de jovens. Então, boa parte da sua geração passou pelo Dragão do Mar. Turistas, o Dragão do Mar, ele representa um símbolo de Fortaleza do Ceará para o Brasil, né? Um grande equipamento cultural. Você acha que ele está consolidado em termos de programação, reconhecido o Brasil inteiro? O Dragão do Mar, ele converge muitas linguagens. Ele converge artes visuais, temos 2 museus muito importantes,
Museu da Cultura Cearense, Museu de Arte Contemporânea, que foi referência para uma geração inteira se consolidar, se formar. Muitos artistas se formaram, curadores aqui também se formaram. O teatro é fundamental, o teatro passaram aqui grandes artistas, também é um espaço onde as pessoas conseguiram ter acesso ao teatro desde jovens, né? A gente tem um grande projeto de teatro-escola, música, então de fato a gente converge muitas linguagens aqui, né? Então o Dragão do Mar ele é uma referência para as artes do Brasil. E até para a cidade, de um ponto de vista mais pós-moderno, a arquitetura, a integração também? Fausto Nilo, eu costumo dizer isso, né? O Fausto Nilo, ele diz que o Dragão do Mar é um edifício-cidade, né? O Dragão do Mar, ele tem linhas modernas, mas ele também tem a história do Ceará, tem a passarela do Quixeramobim, faz referência às casas de farinha do interior, né? E a rua entra no Dragão e o Dragão se constrói também com as interferências do urbano, né? Então ele é sim uma referência da arquitetura, né? E essa arquitetura possibilita muitos encontros da diversidade. Camila, a programação é bem extensa, o que a gente pode destacar, principalmente do lado musical, né? Eu vi que tem muita coisa vindo por aí. Olha, a nossa programação ela é diversa, né? E a gente fez um recorte no Nordeste, né? Então, e um recorte de gêneros musicais também. Na verdade, a gente deixou mais plural. Então, a gente tem desde o rock, né? Trazendo aí Devotos, uma banda de referência pernambucana. Tem o lançamento do disco do Cidadão Instigado, né? Depois de muitos anos, que a banda retorna no palco do Dragão do Mar, né? Mais ou menos uns 10 anos, com o lançamento do disco. Tem a Priscila Senna, que é uma grande referência também pernambucana, no brega, no piseiro, e a nossa expectativa é das melhores possíveis. A entrada é gratuita, com 1 quilo de alimento, a pessoa vai ter acesso a todos esses shows. Camila, a festa chega no tricentenário de Fortaleza, é um momento especial para vocês também, Secult4 fazendo aniversário nesses 27 anos, outros equipamentos foram criados também, como a Estação das Artes. Como é que está o diálogo com tudo isso, com o que a cidade vive hoje? Olha, a primeira OS de Cultura foi o Instituto Dragão do Mar. A primeira Secretaria de Cultura foi a Secult, né? Nos 300 anos, a gente pensou numa programação que conseguisse conversar com tudo isso. Então, a gente tem uma programação especial, Sons de Fortal, que são mulheres de Fortaleza, a gente colocou isso na programação musical. A gente tem uma programação de cinema que fala um pouco sobre a história de Fortaleza. Fortaleza é uma referência importante, uma das maiores cidades do Brasil. Então, a gente vai conversar um pouco com essa memória, né? A gente fala sobre a memória de Fortaleza na nossa programação. E a Secult, ela tem que ser celebrada, são 60 anos dessa secretaria que construiu aí ao longo dos últimos anos uma grande gestão que é referência nacional, com outros equipamentos de cultura também, Estação das Artes, Pinacoteca, né? Então a gente celebra a vida, esses 60 anos da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Fortaleza cresceu muito nesses últimos anos, hoje é a 4ª maior capital do país e como esse é o centro cultural de maior referência, né, o maior da cidade, você acredita que isso aumentou também a responsabilidade de vocês? Olha, a responsabilidade de estar na gestão do Dragão do Mar, ela é contínua, né? E a gente olha com muito carinho para o aniversário de Fortaleza. A gente sabe, né, da importância do Dragão do Mar para as pessoas de Fortaleza, mas também para o público em geral e para os turistas. E a nossa responsabilidade está em apresentar, né, através do cinema, através da música, através do teatro, um pouco da história de Fortaleza. Então, para nós é uma grande alegria poder celebrar esses 300 anos também. O que vocês pensam para os próximos 27 anos, para o futuro desse equipamento? O futuro desse equipamento, ele tem que ser sempre plural e diverso, né? O Dragão do Mar é democrático, então quanto mais gerações puderem acessar o planetário, acessar o teatro, poder transitar na Praça Almirante Saldanha, que acabou de ser reformada também, com bem-estar, é isso que a gente deseja. A gente deseja bem-estar e que as pessoas possam ocupar o Dragão do Mar, como sempre ocuparam. Camila, vou deixar o espaço para você fazer o convite ao público para vir conferir a programação de aniversário. Pois então, todas as pessoas estão convidadas a frequentar o Dragão do Mar de 23 a 26 de abril, agora no fim desse mês. Uma programação diversa,
as exposições dos museus, os shows na Praça Verde, no anfiteatro, tem música instrumental, tem hardcore, tem forró, tem rock and roll, para todos os públicos e gostos. Realmente está imperdível, obrigado pela participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernando. E sextou com dicas de moda com a Dani Caos. Hoje ela fala sobre a tendência dos recortes estratégicos. Vamos conferir. Olá, pessoal! Em 2026, os recortes estratégicos, cut-outs, evoluem para uma estética de sensualidade intencional e fluidez, focados em valorizar a silhueta de forma sofisticada. Os recortes aparecem em vestidos fluidos, peças midi, cintura e costas, priorizando o movimento. A tendência combina conforto com peças de tecidos nobres e recortes sutis, fugindo do óbvio. Esses recortes aparecem tanto em produções de moda, festa, quanto em peças casuais de luxo, destacando um visual que celebra a liberdade e a forma natural. Principais tendências de recortes estratégicos 2026. Primeiro, fluidez e movimento. Recortes posicionados para permitir que a peça acompanhe o caminhar, com tecidos leves. Segundo, posicionamento intencional. Foco em áreas específicas, como cintura, lateral ou central, costas e detalhes assimétricos em vestidos midi. Terceiro, transparência e camadas. A combinação de recortes com transparências estratégicas traz uma sensualidade moderna sem ser excessiva. 4. Minimalismo sofisticado. Mesmo com recortes ousados, a silhueta se mantém limpa e elegante, valorizando cortes que emolduram o corpo. Com o fim da temporada de moda, é hora de olhar com mais calma para o que realmente ficou. As coleções de outono e inverno 2026 deixaram pistas claras sobre os rumos da moda. Um equilíbrio interessante entre clássico e ousadia, com propostas que transitam com facilidade das passarelas para a vida real. Entre silhuetas que valorizam o corpo, releituras de peças atemporais e uma dose precisa de sensualidade. O que se destaca é uma moda mais consciente que mistura estética e funcionalidade. Recortes estratégicos com uma pintada de sensualidade. Marcas como Roberto Cavalli, Balenciaga, Elsa Schiaparelli apostaram em recortes bem posicionados, que revelam a pele de forma sutil e sofisticada. A proposta aqui não é o óbvio, mas sim o jogo de mostrar e esconder. Os recortes aparecem em regiões inesperadas, criando um visual moderno e elegante, longe do excesso. A tendência de recortes estratégicos para o outono e inverno 2026 é uma das apostas mais fortes da temporada, trazendo uma sensualidade sutil e moderna para as peças de frio. Diferente de temporadas passadas, os recortes agora aparecem de forma mais arquitetônica e posicionada, para revelar a pele de maneira inesperada. Aqui estão os destaques dessa tendência. Primeiro, recortes em alfaiataria e peças estruturadas, blazers e jaquetas. Procure blazers com recortes sutis na cintura ou nas costas. Eles mantêm a sofisticação, mas trazem um quê de modernidade. Decotes laterais em vestidos longos. Peças de inverno com fendas e decotes laterais aparecem em comprimentos longos
equilibrando a pele e a amostra com o tecido cobrindo o restante do corpo. A segunda pele estratégica. Use blusas de gola alta, tendência forte, especialmente golas funil ou tartaruga, por baixo de vestidos ou tops com recortes, garantindo aquecimento e um estilo sobreposto contemporâneo. 2. Combinações de materiais, alfaiataria sexy. A tendência se manifesta fortemente em blazers e calças, onde o corte clássico ganha vazados, que transformam o visual corporativo em algo pronto para a noite. Tecidos nobres valorizam os recortes, com texturas ricas como veludo, tweed e couro, que valorizam o recorte sem deixá-lo vulgar. Terceiro, o equilíbrio, cintura baixa e corpo fechado. Cintura baixa, a silhueta drop waist. Cintura baixa, retorna com força, frequentemente acompanhada de recortes laterais. Couro e texturas, recortes em jaqueta de couro, especialmente gola funil ou peças de tricô encorpado, funcionando muito bem, pois o material pesado contrasta com a abertura de pele. Quarto, cores intensas. Os recortes aparecem em peças com as cores hits da temporada: vinho, azul cobalt, vermelho cereja e verde musgo. Como os recortes já chamam atenção, a tendência é o equilíbrio do look, com acessórios marcantes como maxi brincos ou colares, que ajudam a fechar a produção com sofisticação. Dica de ouro: se a peça tem um recorte grande, mantenha o restante do look mais sóbrio. Se o recorte é pequeno, ouse mais nas texturas das peças. Use as botas e os sapatos Vamp nos pés. O recorte em V do sapato ou amendoado alinha-se à estética de recortes geométricos da temporada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada, Dani. Assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.